Olá, como você está? Vamos orar para começar a leitura de hoje? Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse canal que me une aos meus irmãos. A tua palavra diz, Pai, quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, o Senhor está. Pai, nós estamos aqui reunidos em seu nome e clamamos ao Senhor, Pai, pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, venha nos ensinar todas as coisas. Quando nós lermos a palavra, Pai, nos ensina, nos capacita. Nos faça, Senhor, entender como aplicá-lo e praticá-lo na nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Abra a nossa mente, nosso coração. Que a nossa alma se aquete agora. Que a nossa alma, Pai, possa, Senhor, receber a Tua palavra. Que a nossa alma possa receber o Seu consolo, o Seu cuidado, Pai. Que nós possamos estar, Senhor, firmados na rocha que é Jesus. Para aqueles que não te conhecem, Senhor, leve essa palavra. Para aqueles que não ouviram a palavra ainda, para aqueles, Senhor, que não leram a palavra ainda, que o Senhor também leve essa palavra, Pai. Convence eles, como a todos nós, do juízo, do pecado e da justiça. E que as pessoas possam ouvir do Evangelho e conhecer o Senhor, aprender da palavra, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler hoje na Nova Almeida Atualizada, dia 29, Êxodo 7 e 8, Salmos 29, Marcos 9. Êxodo 7 e 8. Amém? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos. O meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão: Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: Deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó e diga-lhe assim: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que o castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que surgirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o povo da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, nas suas casas. As casas dos egípcios se encheram destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então Faraó diz: Eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca,
Mas ainda dessa vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Salmos 29. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 9. Glória a Jesus. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes e um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração.
E tendo saído dali, passaram pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? Tem sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Glória a Deus. Aleluia. Então hoje nós lemos Êxodo 7 e 8, Salmos 29 e Marcos 9. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo que está aqui conosco, que está nos ministrando, nos fazendo entender, aceitar, nos fazendo enxergar a verdade do Evangelho que é Jesus. Obrigada por essa palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigada por nós estarmos aqui, Pai, cumprindo esse propósito. Que o Senhor nos capacite a cada dia, nos fortaleça. Que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer, nos fazer permanecer na Tua presença, a cada dia crescer, Pai, em conhecimento, Jesus. Que o Seu poder, Senhor, seja manifesto na nossa vida, que o Seu poder seja manifesto em nós, Pai, de dentro para fora. Que nós sejamos parecidos com o Senhor, tenhamos as Suas reações como as que o Senhor teria, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, convencer o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, de que só o Senhor é Deus, de que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem alcançado a muitos. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem convencido a muitos. Que muitos, Senhor, estejam, Senhor, sendo ministrados pela palavra, sendo ensinados, Pai, convencidos pela palavra, Jesus. Que essa palavra possa chegar, Senhor, àqueles que precisam ouvir a palavra, para ter sua fé acrescentada. Não nos deixe mais, Senhor, em relacionamento raso contigo. E nos relacionarmos com o Senhor e crer no Senhor só de ouvir falar. Que seja um relacionamento, Pai, constante, crescente, de nós ouvirmos o Senhor, de nós entendermos a sua palavra, de nós falarmos com o Senhor, clamarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor. E nos arrependermos, Pai, confessar e deixar os pecados, Pai. Que nós aprendamos com o Senhor a ser manso e humilde, que nós aprendamos a perdoar. Que nós aprendamos a perdoar como o Senhor nos perdoou, Jesus. Que o Senhor transforme, Pai,
a nossa vontade, alinha a nossa vontade à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que onde há morte na nossa vida, Pai, onde há fé pequena, onde há incredulidade, onde há falta de fé, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos acrescentar a fé através da palavra, que possamos ouvir a palavra, Jesus, meditar na palavra, declarar a palavra, Jesus, em tempo e fora de tempo. Que com o nosso testemunho nós possamos mostrar e testemunhar, Jesus, da transformação que o Senhor já começou a fazer na nossa vida. Não é completa, Pai, mas já começou. Nós não estamos mais naquele lugar de incredulidade, nós não estamos mais naquele lugar de desespero, nós não estamos mais naquele lugar de desistência, Pai. Nós estamos, Senhor, avançando para o nosso conhecimento, para o nosso relacionamento. Estamos, Jesus, felizes com o Senhor, Pai. Felizes porque o Senhor nos tirou do fundo do poço, o Senhor nos tirou do lugar, Jesus, de desistir. Nós confessamos o Senhor, Pai, como nosso Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador. Pai, aqueles que não acreditam ainda na palavra, aqueles que ainda não estão convencidos pela palavra, fale mais a eles, Jesus. Ministre sobre esses espíritos, Pai. Que eles acreditem no Senhor, confiem no Senhor e desejem, Pai, te conhecer mais e prosseguir em te conhecer. Que desejam ter um relacionamento, Pai, verdadeiro, íntimo e pessoal com o Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Te adoro, Jesus, eu te adoro. Louvado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Que essa palavra chegue àqueles que precisam ouvir a palavra, que você que foi abençoado por essa palavra possa levar a palavra para um amigo, para um colega de trabalho, para um parente, para um familiar, que você compartilhe essa palavra com alguém, que você compartilhe esse canal que tem te abençoado, que você testemunhe do poder de Deus, do cuidado de Deus, da transformação que já começou na sua vida. Eu creio que a transformação já começou na sua vida, porque você antes não podia ouvir falar de Jesus e você já tem vindo para esse canal para ouvir novamente a palavra. Isso já é transformação. E que você tenha um exemplar da Bíblia, que você abra a sua Bíblia, que você ore, que você leia a palavra, que você peça ao Espírito Santo para falar com você e te fazer entender. E que a palavra seja viva e eficaz na sua vida. Compartilhe esse vídeo, divide essa bênção, testemunha do poder de Deus sobre a sua vida. Que o nome de Jesus seja glorificado através de você. Em nome de Jesus. Amém?